Tudo bem? É um grande prazer te ter aqui com a gente. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre os impactos da pandemia, o que é que esses 2 anos têm para nos ensinar. Eu vou apresentar minha convidada maravilhosa. Carol é advogada, docente e muito envolvida com a pesquisa. Tenho acompanhado seu trabalho via Instagram, né? Eu acho que, assim, o que eu já posso adiantar que a pandemia fez pra gente, né? Única coisa boa foi democratizar esse acesso. Né? Isso aí a gente já pode até deixar isso aqui. E um dos grandes presentes foi conhecer o trabalho da Carol, tá? Então, Carol, hoje eu sou mais ouvidos do que palavras, mas eu acho que dá pra gente ir mantendo um diálogo ao longo desse processo. Eu vou começar a fala, eu vou te passar uma impressão que eu tive uma vez numa banca de TCC que eu estava presenciando. Um dos professores falou para o aluno que era absolutamente irrelevante ele estar pesquisando determinada temática sob o aspecto da pandemia, porque a pandemia iria passar, né? Então, assim, é assim que a gente vai começar a nossa conversa e eu passo essa fala para você. Eu te agradecer o convite, a oportunidade. E, de fato, acho que uma das principais lições aí que a pandemia já nos trouxe foi a democratização do acesso à informação de qualidade, né? Então, os professores começaram a vir mais no Instagram e trazer mais a sua experiência, a sua didática. A gente conheceu pessoas incríveis nesse caminho, né? Você foi uma delas, mas assim, eu tenho outros amigos de Instagram que eu não conheço pessoalmente, mas também vou acompanhando o trabalho, a gente vai se encontrando nesse caminho, porque aí tinha um pequeno problema anterior, né? A pesquisa, ela não era tão acessível. O mundo da pesquisa acadêmica, ele é difícil, né? Dificilmente você tem alguém que passa informação para você, não é igual um emprego que vai ter alguém que vai te ensinar a fazer aquela atividade e daí você começa a desenvolver a atividade. Na pesquisa acadêmica não tem isso, né? É a gente sozinho. E aí vários caminhos são mais difíceis. E aí a pandemia ela veio falar assim, olha, vocês têm mais de vocês aí. Vocês têm outros iguais. Juntem-se, unam-se. E isso aconteceu muito por conta dessa democratização. Então, acho que concordo contigo que o primeiro passo foi a democratização do acesso. E agora sim, a pandemia vai passar. Só que eu acho que a pandemia, ela acelerou uma primeira mudança de paradigma no direito. A gente já vinha caminhando para uma mudança de paradigma para que a gente compreendesse o direito nos sujeitos, né? Por muito, muito, muito tempo, o direito ficou lá na casta dele, no topo da torre, falando, olha, eu sei o que é certo e o que é o errado, né? Se virem aí para administrar isso. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que o direito que está escrito nem sempre é justo, né? Nós temos ordenamento jurídico positivado, que é o civil law, que a gente tem que acompanhar o que está na lei, né? E muitas vezes a gente simplesmente não olhava alguns sujeitos. Eles não estavam lá encaixados, a gente foi ignorando. Isso é normal dentro de um processo democrático, né? Eu sempre friso isso. Somos um bebê democracia. Temos 30 e poucos anos de democracia e passamos por uma ditadura. Ninguém ensinou pra gente brincar com a democracia. Entregaram a democracia e falaram, vai. Né? Uhum. E os anos de democratização que nós temos demonstram isso. A gente teve a eleição do macaco Chico, a gente teve impeachment, a gente teve o problema com o Collor, a gente teve vários problemas políticos em razão da compreensão da democracia, e isso vai refletir nos direitos, principalmente nos direitos fundamentais. Porque se a gente não exerce democracia, a gente não está vendo todos os sujeitos, né? Só aqueles que estão sendo atendidos. Então, esse era um paradigma que estava sendo mudado já. A gente já estava vendo, assim, nos programas de pós-graduação, que não tinha mais espaço para você falar coisas genéricas, né? Trazer uma teoria genérica. Você tinha que aplicar aquilo, né? A algum sujeito, a algum contexto. Com a pandemia, se viu muito necessário estudar os sujeitos. E de maneira empírica. Então, acho que uma das coisas que a pandemia nos trouxe também foi a aceleração da pesquisa empírica no Brasil, né? Eu acho que
Hoje não tem espaço em programa nenhum você apresentar, e do país inteiro eu tô falando, você apresentar um projeto genérico, né? Que vai verificar uma tese, vai verificar um conceito. Você Uma precisa revisão ficar... bibliográfica, né? Isso! Não tem mais espaço para resumo, né? Você pegar, por exemplo, minha dissertação de mestrado foi sobre reforma agrária, né? Não tem espaço para eu falar sobre reforma agrária, sobre conceitos de reforma agrária. Ah, eu vou comparar no Brasil e no mundo. Não. Aí vem a outra ideia. A gente tem se desenvolvido como latino-americanos. As pesquisas no Brasil têm pedido isso. Claro que ainda tem espaço para pesquisas de direito comparado com Europa e Estados Unidos, Canadá. Mas ainda assim tem que ser aplicado ao Brasil. Esse estudo comparado tem que vir para o Brasil. Então, a pandemia acelerou isso. Porque a gente viu que, embora a pandemia não esteja terminada, como falou o professor, e aí eu concluo essa primeira parte, os sujeitos estão aí. E esses sujeitos que não tinham direitos ficou mais asseverado ainda. Esses sujeitos que não estavam sendo atendidos pelo direito, muito menos pela justiça, ficou mais escancarado ainda. Nós estamos passando por uma recessão que não tem previsão para acabar. Todos os economistas já falaram, 2022 vai ser pior, né? E os sujeitos? E as pessoas? O aumento de violência? E a LGBTQ-fobia? E as mulheres? E os negros? Todas essas pessoas, essas minorias, esses sujeitos, eles têm contextos, eles são pessoas a serem estudadas em suas subjetividades, e eles estavam tendo pouco acesso. Com a pandemia, ficou claro que quem era branco, tinha um emprego formal, tinha acesso à internet, trabalhou no home office. Mas galera se perdeu aí. E aí acho que foi um momento assim que todos os programas se entenderam num consenso de precisamos entregar o direito. Chega de pensar em estruturas, em teses. A gente precisa pegar essas pessoas e falar para elas, olha, seu direito está aqui, vamos tentar? Então, isso foi uma coisa que a pandemia acelerou. A pandemia não acabou, mas esses sujeitos estão vivos ali, os que sobreviveram. Então, a gente precisa estudar. A gente não pode estudar, e claro que depende do contexto da frase, a gente não consegue estudar o fim da pandemia. Se uma política foi certa ou errada, se o executivo agiu certo ou errado, se houve atropelamento do executivo federal com executivos estaduais, se o SUS... Isso a gente não consegue. Porque realmente não acabou e a gente vai ter dados disso, sabe-se lá quando, né, com a atual conjuntura de análise de dados que a gente tem no país. Mas durante a pandemia aconteceram situações que sim precisam ser estudadas. Ponto. Era isso que eu falo. Eu acho que o papel da pesquisa é o registro, né? Pela provisoriedade que envolve o conhecimento científico, eu só tenho como refutar e entender o que aconteceu durante a pandemia daqui a 10, 15 anos, se eu tiver o registro de agora. Então, por isso que eu acho que a gente, como pesquisador, o nosso papel agora é muito sério, sabe? Assim, os registros que a gente fizer. Considerando que os órgãos oficiais, nesse momento do país, estão absolutamente... Vai ser um posicionamento político da minha parte, mas ok, a gente não pode ser também neutro, né? Mas assim, os órgãos estão debilitados de credibilidade. Então eu acho que o nosso papel como pesquisador, e eu falo eu, você, quem estiver ouvindo a gente e estiver pensando em pesquisar sobre pandemia, é um papel nosso sim. Então por isso que eu discordei do professor, mas eu digo, eu vou dividir isso com alguém e vou levar isso para a mesa. Mas eu concordo contigo, assim... isso é um ponto importante também. Acho que a pandemia também a gente pode botar na conta da pandemia. Com essa democratização do acesso e até com as situações que aconteceram no Executivo Federal, com ministros sendo indicados e tendo o seu Lattes, que é a nossa Bíblia, assim, a nossa identidade, demonstrado que houve fraude, a pesquisa científica no Brasil sofreu um problema. Porque aí a gente tinha os indicados do Executivo Federal mentindo no Lattes, que é o documento mais sério que o pesquisador tem. Então, toda a pesquisa no Brasil sofreu com isso. Porque aí, assim, será que está funcionando esse Lattes? Pode qualquer coisa? Eu tenho o maior medo de colocar uma coisa errada no meu Lattes.
e isso me tirar de alguma seleção. Eu tenho maior cuidado. Mas, pelo visto, isso não é um problema para alguns sujeitos, vamos dizer assim. E aí, com essa democratização, se tornou um pouco mais acessível as pessoas entenderem que existem pesquisadores, como que esses pesquisadores atuam, por que as pesquisas científicas são importantes. A gente tem voltado muito para a saúde, mas eu vejo o campo social também ele se crescendo, falando, não, a gente também precisa, é a gente que vai conseguir entender os sujeitos para melhor entregar o direito, né? Essa transformação, apesar dos atropelos do nosso Executivo Federal, acabou fazendo com que a gente tivesse que discutir muito mais a ética na pesquisa. Sim. E isso a pandemia também nos trouxe, principalmente por isso que tu falou. Posicionamentos políticos são super sérios, né? Principalmente nos nossos meios de trabalho, seja ele aí na esfera privada, seja ele na esfera pública, a gente como pesquisadores, por exemplo, eu tô na UNB, tem uma pesquisa numa universidade pública. Posicionamentos políticos hoje, num país em que a ultrapolítica é severa, em que você odeia o inimigo, se não pensa igual a mim, eu vou te odiar, porque você não entende, você não sabe nada. Eu te cancelo, né? Eu te cancelo, eu te deleto. É extremamente preocupante, porque a gente sabe que academicamente vão haver portas fechadas. Mas também a gente cresce na questão ética, né? De falar assim, olha, eu não posso ficar calada. Porque eu não falar o meu posicionamento político também não me deixa ser omissa. São coisas diferentes. Então, um pesquisador hoje no direito, ele cresce com essa coisa política, infelizmente, né? Se você não tinha chegado a essa conclusão, o direito está totalmente ligado à política. Ele cresce nessa esfera da instabilidade política, nesse caos que a gente tem passado, como uma esfera ética, de passar a técnica. Falar, olha, eu não estou falando de um posicionamento político, eu estou falando que a lei, que a nossa jurisprudência, que o nosso ordenamento jurídico fala isso e o fulano fez errado, e o ministro do STF não devia ter feito isso. A gente tem trazido muito mais a questão ética, principalmente por conta disso, porque como tem a outra política, quando a gente se posiciona num artigo, porque a gente não pode ser omisso num artigo, num projeto, numa dissertação, numa tese, a gente se pauta muito mais, eu acho, agora, pela técnica. Se antes a gente já se pautava, agora a gente tem um cuidado em dobro, para a gente saber aonde a gente está pisando. E isso é um momento nas ciências sociais aplicadas no Brasil quase que único. Porque isso está trazendo material extremamente aí, né, de centro, vamos dizer, mas técnicos. Em cima daquilo que a gente precisa melhorar, em cima daquilo que foi ferido da lei. Isso é extremamente importante. Eu sou uma pessoa democrata, eu falo, né? Eu acredito nas instituições. E é desesperador se a gente chega num momento que a gente passa a desacreditar nas instituições. É triste. Né? É muito triste. Para a gente fazer isso, a gente tem que mostrar na técnica e falar, olha, as instituições são importantes. Acredita na Anvisa, acredita na ciência. As pessoas estão estudando para isso. Acredita no SUS, o SUS passa o governo, o SUS tem que continuar. E isso é engraçado que a gente percebe, não sei se tu percebe nos teus alunos, essa dificuldade de perceber o sistema, e o direito agora está sendo necessário que você perceba o sistema do direito, o sistema jurídico, dentro de contextos políticos, geopolíticos, né, econômicos, quando você não tem espaço para você só pensar no direito mais. A pesquisa tem que ser transdisciplinar, você precisa compreender. Né? Era esse ponto que eu ia falar, porque quando você falou assim, desculpa se eu te interrompi, mas quando você fala assim, quando você fala de a gente pensa em pandemia, a gente pensa imediatamente em ciências da saúde, né? Mas quantas questões estão interligadas aí nesse processo? Né? O próprio SUS, a validade do SUS, a legitimidade do SUS. Semana passada a gente estava fazendo aqui uma live sobre direito e economia. E as coisas que mais surgiram nessa discussão foram exatamente as coisas que foram trazidas pela pandemia. Renda mínima universal, né? A questão de igualdade. Todo mundo tem o direito, né, de se proteger do vírus. E essa questão de, se eu não me vacino,
Isso é um direito meu, de fato, de não me vacinar e colocar o restante da população. Então, assim, acaba que o que a pandemia fez foi colocar em cima da mesa todos os conhecimentos e diga assim, agora vocês montem o quebra-cabeça e vamos evoluir aí, fazer que nem o Juscelino, 5 em 50, né? 50 em 5, na verdade, porque é a sensação que eu tenho, que eu estou tendo que dialogar com tecnologia, eu estou tendo que dialogar com economia, eu estou tendo que dialogar com ciências políticas diariamente, né, nos processos de avaliação de trabalho de conclusão de curso que eu venho participando, na verdade, né? Uhum. É bem isso que eu ia falar. Assim, hoje eu vejo muitos alunos a dificuldade de entender o sistema jurídico dentro de outros contextos e como eles trabalham, né? Tá tudo interligado, né? E aí essa dificuldade de compreender é muito da nossa educação jurídica, que ensina em caixinhas e os meninos vão para a vida profissional pensando em caixinhas também. Pensar dessa forma sistemática tem sido complexo, né? Porque sempre tem outros assuntos, mas ele é inevitável. Assim, é exatamente isso, a sensação também que eu tenho. Que colocou lá na mesa, assim, todos os saberes e falou assim, agora vamos lá. Então, qual a primeira coisa que evidencia para a aplicação de direitos aí de minorias? Concordamos na pandemia que temos problemas estruturais sérios. Não Né? deu mais para fingir. Essa é a verdade. Né? Não deu mais, porque assim, ficou muito na cara a diferença de desigualdade. E às vezes, talvez pensam, eu vejo assim, em ambientes que não são as gestão acadêmicas, assim, ai, que chatice, toda hora tem que focar. Não, mas é exatamente assim. A gente precisa entender como os direitos chegam de maneiras diferentes e como eles estão nesse sistema. E isso enriquece todas as pesquisas. Todas as pesquisas. Pensar de maneira transdisciplinar, porque as ciências estão aí. E a gente não trabalha mais sozinho. Eu faço parte de um projeto de inteligência artificial na UNB, que é junto com a engenharia. Por razões óbvias, né? As duas áreas precisam uma da outra. Uma precisa para criar algoritmo, mexer com a tecnologia, fazer cálculo, porque eu não sei fazer cálculo. Mas eles precisam que a gente crie o algoritmo, entenda aquilo que não vai ter discriminação, que não vai ferir direitos fundamentais. Então, a gente tem que criar ali um sistema de análise para filtrar isso. Não tem como fazer sozinho. A engenharia sozinha não ia conseguir. A gente poderia gerar inteligências artificiais discriminatórias, como já aconteceu em vários países do mundo, né? E o direito não ia conseguir também sozinho. A gente precisou juntar. Para entender a pandemia, a falta de acesso à saúde, a gente precisa entender o sistema de saúde, quem são os responsáveis, é concorrente, município, estado e governo federal, né? E aí, olha, eu ia falar da compreensão dos alunos, porque eu cheguei a escutar esses tempos, assim, não, mas quem pagou as vacinas foi o presidente. Se ele não tivesse feito, não ia ter vacina no SUS. Eu falei, não, meu anjo, o SUS tá ali, independente do governo. Pode entrar quem for no governo, o SUS não pode sair, é uma instituição, a gente precisa acreditar nas instituições. A Anvisa não pode quebrar, sabe? A Petrobras não pode quebrar, é nosso patrimônio. A gente tem que defender as instituições, independente dos governos. Principalmente ter essa visão, né? E aí, que é a separação, né? A gente está o tempo inteiro falando que o direito tem a ver com política, mas a separação está aí. É você trabalhar nas instituições, trabalhar independente do governo. Não é uma questão de governabilidade, né? Temporal, não são 4 anos. A gente não consegue ter realidade nenhuma em 4 anos. A gente precisa voltar sempre no tempo e essas instituições devem permanecer no tempo. Esse é o principal papel do direito atual para mim. É manter a justiça, manter as pessoas acreditando na justiça, manter as pessoas acreditando nas instituições, formular trabalhos falando assim, olha, é importante o SUS por causa desses números aqui. Olha aqui o que os números estão dizendo. Por que tem mais pessoas negras morrendo? Porque é um problema estrutural. Por que a gente tem mais LGBTQIA+ morrendo? Porque é um problema estrutural. Por que a violência com a mulher aumentou durante a pandemia e a gente não conseguiu nem quantificar a notificação? Porque é um problema estrutural.
Então, a gente precisa trabalhar os problemas estruturais num sistema e entender o momento de separar as ciências. No momento de separar, principalmente pela técnica do direito, pela defesa do direito e principalmente da justiça, né? Direito e justiça não são as mesmas coisas, mas também para respeitar a outra área. Porque eu falo muito isso para os alunos. O exemplo maior que vem é assim, alienação parental. Aí vem, os efeitos psicológicos da alienação parental. Não. Você pode usar e deve usar pesquisas da psicologia, mas você não estudou psicologia. Então, respeita a outra área. Perfeito. Isso aí eu espero que muita gente esteja escutando isso, porque essa foi muito boa. Muito bom. Muito bom. A gente está com as outras áreas, mas a gente também precisa respeitar as outras áreas. Né? A gente estudou a nossa. Do mesmo jeito que a maioria de nós fica irritado quando vê uma cena na novela que não tem nada a ver com direito, que está desinformando as pessoas, falando, não, pelo amor de Deus. Imagina o pessoal da outra área. Isso. Da gente falando. Então, porque assim, eu acho que aí você toca um ponto que me desperta muito interesse, porque assim, quando eu me graduei nessa caixinha aí que você mencionou, né? E aí, quando eu entrei na pós-graduação, no mestrado, foi um mundo, assim. Nossa, existia isso. Existia essa possibilidade dessa conversa. Eu posso avaliar um fenômeno social sob a lente de uma outra ciência, né? Essa ciência tem contribuição para me dar. Ela tem uma metodologia, porque a gente precisa assumir que a gente tem um problema, né, uma pobreza metodológica, exatamente, talvez, por essa carência do empirismo, né, a gente está criando essa cultura que é muito, muito recente, né, mas para mim foi assim um mundo, só que existe ainda uma falta de amadurecimento nessa perspectiva, né, do aluno de graduação. Eu estou falando do aluno de graduação porque são as pessoas que mais me acompanham aqui na página, né? Então, assim, existe uma ânsia, ele até quer fazer aquele encontro, aquela interseção de ciências, mas ele não é educado para isso ao longo da graduação. Então, esse tipo de coisa que você traz para a gente, como você falou lá atrás, não tem aquela pessoa que vai te pegar pela mão e te explicar, olha, a pesquisa, ela começa aqui, ela passa por aqui e ela chega aqui. Né? O que a gente escuta mais é um desespero, uma desorientação, e os que são mais, como é que a gente diz, audaciosos, tentam fazer essa lente, mas cometem às vezes esses equívocos que são equívocos. Só um ajustezinho. Deixa eu te contar uma coisa, não é bem aspectos psicológicos, né? Talvez contribuições que a psicologia possa dar para o direito, né? Se eu estiver errado, você me... Não, é exatamente isso. Você pode pensar na responsabilidade civil da verificação do problema psicológico. A criança desenvolveu depressão, tá verificado. Cabe responsabilidade civil? Aí eu já acho que cabe. Aí já é o direito. Se está gerando dano, vamos pagar, né? Mas falar sobre os efeitos psicológicos não dá. Tem que ver o que a ciência falou que é efeito psicológico, pega, fundamenta quais são os efeitos psicológicos. Então, e aí você fala, se tiver isso no processo, acredito que vale responsabilidade civil por conta disso, disso e disso. Aí você tem uma pesquisa, né? Você construiu um caminho, você foi na outra área para pegar a informação que você precisava, respeitou a outra área, não falou por ela. Acho que o caminho de você saber a chavinha aí é assim, eu estou falando pela outra área, né? Ou eu estou falando pela minha área? O que vai resolver isso? É o direito? É a justiça? Ou não, né? Perfeito. Então, acho que assim, pensar, fazer essa viradinha de chave é importante. E tu trouxe um ponto aí que é interessante também a gente trazer para abraçar quem está nos assistindo, que está fazendo pesquisa, que é o ponto metodológico, né? Por conta dessas mudanças de paradigma, como eu falei, o direito estava mudando devagar, você já via que já tinha um movimento bem sólido, mas a pandemia fez como se fosse um tsunami. Pronto, agora é tudo assim. E o direito não tem metodologia para isso. Porque a gente estava muito no formalismo, né? Clássico, se você for olhar aí, autores de livros de metodologia são autores clássicos, né? Professores que a gente conhece, né? Que são antigos já nisso. E eles estavam vivendo num contexto em que essas metodologias clássicas eram suficientes, porque não havia tanto pesquisa empírica. Não havia tanta pesquisa transdisciplinar, então não é nem culpa deles, entendeu? É porque eles viviam esse contexto.
como veio esse tsunami, fez essa mudança, bagunçou todos os programas. Não estou falando só pelo que eu vejo da UNB, eu vejo num panorama nacional mesmo. Várias pessoas tendo que mudar suas pesquisas e tendo adaptações. Mostrou que a gente não tem metodologia suficiente no direito para entender isso. Então, abre um campo de fortalecimento da pesquisa empírica, né? A FGV tem sido bem protagonista, tem professores, a Rebeca Igreja, ela, que que são da UNB, mas estão avançando também. Então, a gente tem criado materiais sobre pesquisa empírica. A gente já tem alguns, a gente tem se baseado neles, principalmente, volto a dizer, FGV tomando frente no país sobre isso. E a gente se baseia neles, mas a gente também está trabalhando eles. A gente está vendo que às vezes assim não bate bem, ainda não é isso que a gente precisa. Aí a gente foi em outras áreas para pegar outras metodologias, porque a gente já começou a ver que também não estava funcionando. Só que a outra metodologia foi criada pela outra área. Exato. Então a gente está no momento, eu vejo assim, sei lá, acho que talvez os próximos 5 anos de construção de metodologias. Mas para construir metodologias, você precisa seguir uma. Né? Então, está um momento muito tenso para os pesquisadores. Por exemplo, de novo, né? Eu sempre gosto de exemplificar. Eu fiz um artigo numa matéria do doutorado e que eu senti a necessidade de uma outra metodologia, porque a gente já vê que as nossas metodologias não funcionam mais, né? Não tem como a gente provar aquilo que a gente quer. E eu fui atrás da metodologia narrativa, que é uma metodologia usada na pedagogia e em outras ciências. Uhum. Fui atrás de depoimentos, né, relatos e fui construir a metodologia narrativa. Foi super difícil, mas foi a primeira vez que alguém fez aquilo naquela linha de pesquisa. Ninguém tinha mexido nessa metodologia. Então, é o começo. A partir dali, eu já sei que tem muita gente usando a metodologia narrativa, tem a metodologia interativa, que é uma criada pelo Programa de Direitos Humanos da UNB também. Criada não, né? Fortalecida por eles, que mexe com dados e as entrevistas ao mesmo tempo. A gente tem elaborado melhor como fazer essas pesquisas. Então, você que está vendo a nós gravado aqui, saiba que estamos juntos. A gente está tentando acertar as metodologias, a gente tem que acertar o que já foi consolidado pela pesquisa, mas a gente também está tentando adaptar com outras. Então, saiba que é um momento tenso para todo mundo, assim. Para fazer, se eu vou deixar uma dica para graduação ou para um processo seletivo de mestrado, já são diferentes. Para graduação, por conta dessa questão do ensino, usa as metodologias tradicionais. Né? Até porque você precisa pegar um traquejo de como fazê-las. Se você vai para um processo seletivo, dependendo do programa, cuidado. Olha, isso mesmo. Metodologias novas. E assim, você falou uma palavra-chave aí, dependendo, né? Porque a gente ainda tem um corpo docente, né, que tá lá, né, atrás, assim. E outro dia eu tava com um amigo, eu estou também na UNB, mas ainda como aluno especial, né, ainda procurando meu espaço na UNB. Mas eu tava conversando com um amigo e ele falou, nossa, Juliana, eu fui perguntar alguma coisa de metodologia pro meu professor, ele me passou um manual dos clássicos que você tá falando aí. E eu falei assim, mas assim, isso é um relato da sua graduação? Ele, não, eu tô agora no mestrado, tô em fase de dissertação e a dúvida era a jurisprudência. Porque tem essa questão, né, Carol? Eu acho que depois a gente podia até fazer uma live sobre metodologias mesmo. Porque eu senti, assim, eu não sei se esse movimento ele não é característico da pandemia, mas ele é um movimento característico do papel que o Supremo vem ocupando, né, ao longo desse tempo. E essa questão da gente sair um pouco do eixo, a lei é que diz tudo e a decisão judicial vem sendo utilizada como um instrumento muito orientador, né, da condução do direito no nosso país, e vem surgindo essa pesquisa de jurisprudência. E tá todo mundo perdido, dando nome a coisa que não é pesquisa de jurisprudência, entendeu? E agora que parece que... Talvez eu acho que a pandemia ela caiba assim nessa nossa fala, porque eu vejo que o papel dos tribunais, exatamente por essa questão de que ninguém sabe mais qual é o limite de quem, né, dentro dessa nossa
desse nosso desenho institucional no país, o Supremo tem ido muito, né? Os tribunais têm ido muito para cima de tentar manter essa questão que você fala de justiça e de credibilidade e tal. E aí, todas as vezes, eu tenho visto algumas pesquisas escoarem na decisão judicial. Mas eu posso, e aí a gente pode até dar uma deixinha aqui sobre essa questão, eu posso utilizar uma decisão jurisprudencial para muitas coisas que não sejam nem necessariamente uma pesquisa de jurisprudência. Eu posso ilustrar o meu trabalho, né, e tudo mais, e posso... E a minha fala é o seguinte, por que eu estou falando isso? Você está falando para mim de dificuldade que a gente tem de criar metodologia, e a gente está com dificuldade de criar algo que é nosso, que é do nosso métier, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente transforma isso em dado? Né? Como é que a gente analisa esses dados? Entende? Então, assim, é mais um desabafo do que uma solução que eu venho apresentar aqui. E aí? Eu concordo tudo contigo e assim, a nossa live justifica isso e é importante que a gente fale, né? Essa questão do judiciário vir para cima, ela é também explicada pela crise da representatividade, pelo nosso problema de democracia, né? Então, é o judiciário atuando como legislativo, legislativo omisso, executivo legislando, a confusão dos três poderes. Então, fica aí a dica, sempre quando for analisar algo, quando for pesquisar algo, pense nos três poderes. Tem projeto de lei, tem jurisprudência, o que o executivo está fazendo? Olha os três poderes. Porque cada um lá, Montesquieu, foi tão bem, né? Ele falou tão certinho, falou, olha, existem três poderes, eles são independentes, mas eles vão cuidar um do outro. Não é para vocês ficarem nem nervosos com isso, porque eles vão cuidar um do outro, né? Aí agora... Vou logo avisando, né? Oi? Montesquieu disse, eu vou logo avisando, não se estresse. Isso, né? Aí agora, quando o judiciário vai lá e vai interferir em alguma coisa do executivo, do legislativo, o pessoal faz aquilo. Não, mas isso é a teoria do Montesquieu. Montesquieu falou que isso ia acontecer. E que bom que as instituições estão funcionando. Se elas estão 100%, se tem um eixo político no STF, nas coisas, aí a gente tem que estudar isso. Mas, tecnicamente, era para funcionar desse jeito mesmo. Que bom, né? Que bom que estão ali tentando fiscalizar. Então, esse é uma primeira consequência que contextualiza as nossas pesquisas. Há uma crise da representatividade, a gente precisa sempre dar uma olhada para os três poderes para dar uma verificada. No segundo momento, a jurisprudência sempre foi nossa, né? Jurisprudência é nossa. Só que a gente teve uma mudança muito importante, além dessa questão, das questões políticas que fizeram o STF tomar mais frente de algumas coisas. A gente teve o CPC de 2015, né? O CPC de 2015, quando ele traz... O legislador foi sempre... Para variar, o legislador é muito incrível, né? Ele falou assim, olha, país, ordenamento jurídico, vocês são civil law, o que vale é o que está na lei. Se não tiver na lei, se não tiver positivado, não vale tanto. É uma fonte secundária no direito. Vocês só podem usar em casos em que não tem uma lei para resolver, você pode usar. Era essa a ideia geral, né? Aí vem o legislador e fala assim, agora não. Apresento para vocês os precedentes judiciais. E só. Mas só falou isso. Ele não explicou o que a gente ia fazer com os precedentes, como é que a gente ia pegar precedentes judiciais e colocar num ordenamento que é civil law. Então, a gente passa a ter um ordenamento híbrido. O legislador abriu espaço para os precedentes. E aí, precedente não é a mesma coisa de jurisprudência, não é a mesma coisa de súmula. Mas quando ele faz esse movimento, significa que o judiciário passa a ter protagonismo na construção do direito. Porque o legislador, ele pensa de maneira geral. Quem dá conceito, quem dá corpo àquela lei, somos nós. Somos advogados, somos pesquisadores, somos o judiciário. É a gente que coloca cara nesses direitos. Então, ele dá mais responsabilidade para o judiciário. Tanto é que não tem um tribunal nesse país que não está batendo cabeça com essa história dos precedentes. Porque já deu 5 anos, 6 anos do CPC e agora está começando a ficar grande. E aí a gente não tem como... A gente realmente não tinha metodologia para isso. Porque a gente só tinha a jurisprudência comum. Né? O que tem acontecido? A gente tem separado hoje várias formas de você analisar a jurisprudência e categorizado de uma melhor forma. Então, não adianta você pegar uma jurisprudência do Pará e uma do Rio Grande do Sul, porque tem contextos geopolíticos e culturais diferentes. Então, a gente já começa a passar para o aluno, olha, quer estudar, estuda um estado.
Você tem que justificar. Perfeito. Ou não, eu quero estudar algo paradigma. Então, é um caso que você vai elaborar um estudo de caso, não é o estudo da jurisprudência. É o estudo daquele paradigma. Se você pegar um tribunal de um estado, aí você consegue quantificar. Mas olha só, você tem que botar um limite de tempo. Então, a gente já começa a perceber o que a gente precisa fazer para ir criando metodologias para o estudo da jurisprudência. E ramifica, né? Porque você pode fazer análise do discurso jurídico, você pode quantificar os dados, você pode usar como um paradigma de novos direitos, você pode ver como isso influencia. Então, assim, a jurisprudência ela vai se ramificando, ela não é mais usada, como antigamente era muito mais usada, como você falou, como um exemplo. Isso. Né? Agora ela tem uma importância muito grande na pesquisa. Você tem que usar com muito cuidado. Eu digo que a gente está fazendo uma evolução aí do peticionês dentro da pesquisa, porque às vezes você pega um TCC, um artigo, parece mais uma petição, né? Aí a doutrina disse, aí a jurisprudência confirmou, aí bota lá aquela ementa enorme daquele julgado, e agora a gente... já é claro, quando você olha, você diz, tem uma coisa errada. Não é isso, né? O trabalho científico, ele é outra coisa. Ele não é essa prática profissional que às vezes a gente está tão agarrado nela dentro do direito que acaba transpondo isso para o trabalho científico. Falando nisso, antes que eu me esqueça, você falou aí de separar as coisas, né? Separar a questão da opinião política, né, dentro do trabalho, mas que a gente ao mesmo tempo precisa se posicionar, né? Porque não dá também para separar totalmente a política, né, da produção científica. Mas aí tem uma coisa importante sobre esse separar. A quantidade de saberes, né, que envolvem a nossa vida, de conhecimento. A gente tem o senso comum, a gente tem a religião, a gente tem a ciência, né, a gente tem uma série de coisas. E eu tenho a sensação de que não apenas no Brasil, né, mas também não vou arriscar de falar um outro contexto mundial, eu tenho visto que a gente foi muito posto em xeque, né? Ciência agora virou informação via WhatsApp, né? Infelizmente, fake news, uma reportagenzinha assim lá no Facebook. Então, assim, o que a gente poderia fazer, né? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta capciosa, que vai valer uma tese, né? Mas, assim, o que a gente precisaria resgatar, né, já dentro desse processo todo de pandemia, para não fazer essa confusão e tentar entender a credibilidade do papel do cientista, né? Como que a gente poderia fazer para entender que o SUS ele está ali para nos ajudar, né? Para fazer valer um direito nosso, né? Por exemplo, né? Eu poderia te dizer aqui 1000 coisas, mas o nosso tempo não é curto. Eu acho que a gente vai por alguns caminhos aqui que a gente já construiu, né? Então, a primeira coisa tem que ter aí uma revisitação do ensino jurídico, né? Não são todos os professores, mas a gente tem muito professor ainda que é bastante técnico, né? Que é positivista, que lê a lei, passa a lei seca. Mas eu também vejo movimento, não vejo por mim, mas vejo movimento por vários colegas de trazer uma forma de ensino em que a pessoa saia da caixinha, que ela perceba que o direito não é tudo, né? O direito não é nada sem as outras ciências. Então, a gente precisa entender contextos sociais, políticos, econômicos. Acho que passa um pouquinho Professor Vará agradece, né? A superação do senso teórico comum dos juristas. Isso, a gente precisa construir essa ponte, assim, né? A gente precisa melhorar aí. Mas tem uma coisa que eu venho falando há muito tempo e acho que falta perceber de uma maneira coletiva. Esse fato do CPC abrir os precedentes, se você for analisar, as primeiras inteligências artificiais que surgiram justamente para facilitar a questão tanto dos precedentes quanto da otimização do judiciário. Significa dizer que você, aluno, que está meio preguiçoso, que pegou aquele modelo na internet para fazer a petição para o escritório de prática jurídica, quando você formar, daqui a pouquinho não vai ter espaço para você, porque isso um robô vai fazer, né? Petições que são muito, né, genéricas, tranquilas de fazer, que a gente fala, sei lá, uma relação de consumo,
né? São Um basicamente modelinho. iguais, né? Não vai ter, não tem porquê. E um dos papéis nosso, do profissional do direito, independente da pesquisa, como advogado, como magistrado, como promotor, é aquilo que eu falei, é dar conceito ao direito, né? O legislador cria, a gente tem as doutrinas, e aí, na prática, a gente dá forma a esses direitos. Se a gente apresenta para o judiciário petições genéricas, modelos, qual é o trabalho do magistrado, do MP? Ele também vai ter um modelo para te responder. Não espere uma resposta diferente se você está apresentando um modelo. Quando o CPC traz isso, a gente tem essa mudança, está abrindo, as inteligências artificiais estão demonstrando, poucas pessoas notaram que há essa mudança de paradigma. Ou seja, a pesquisa acadêmica passa a ser argumento nas petições. Exatamente. Perfeito. Hoje, a gente precisa construir pesquisa acadêmica para fazer como elemento da petição para que a gente tenha mudanças. A gente precisa criar teses. Eu venho de uma geração, eu já estou nessa fase, né? Eu venho de uma geração em que os professores falavam da criação de teses que conseguiram sair de um processo, de uma coisa difícil, por uma criação de tese. Isso sempre teve em mim, em criar coisas, em criar alternativas, em saídas no direito. E parece que por um bom tempo ficou apagado na geração. Porque chegou o Google, chegou o modelo, e aí você não pode esperar uma coisa diferente. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Se tu faz o modelo, espere o modelo de resposta. A sua sentença vai ser o modelo. Ah, mas aí eu vou recorrer. Ok. Mas se você cria uma nova tese, você tem a chance de construir uma alternativa no direito. Você pode virar um paradigma. Exatamente. Quando a gente fala em mudança de paradigma, é a mudança do paradigma do operador de direito também, né? Isso. Eu não sou mais apenas esse operador instrumental. Eu sou alguém com capacidade reflexiva, né, para fazer uma comparação entre o direito ideal e o direito que está aí para a gente está vivendo, o que está sendo posto para a gente. Eu acho fantástica essa colocação. Me conte, Carol. Acho que eu acho que Então, gente, eu só queria falar uma coisa assim. A Aline, ela perguntou assim, não tem modelo? Aí depois, com a sua fala da criação das teses e tal, ela falou assim, argumentação jurídica. Então, eu acho que no primeiro momento ela se indignou e depois ela entendeu. Mas se não for, Aline, você pode se indignar de novo, porque esse aqui é o espaço, né, para isso, né, Carol? Isso, e a gente fez essa live mais assim de conversa, de coisas que mudaram bastante na pandemia, porque é dezembro, né? A gente já tá no final, a gente sabe que muita gente já apresentou TCC. Então a gente conversou de ser algo mais leve, de um panorama geral mesmo, para pipocar ideias na sua cabeça, para você se sentir acolhido, que a gente está no momento de transição do direito, então nem tudo está funcionando da maneira que funcionava, as metodologias, o estudo da jurisprudência, para você se sentir acolhido, mas por isso que ela vai ficar salva, porque ela é uma live inicial, né? A gente tem projetos para outros aprofundamentos, mas nesse momento a gente queria demonstrar em que o direito que era em 2019 não é o mesmo em 2021. E não estou falando do direito das legislações ou por conta ou específico da situação do Covid. Eu estou dizendo as ramificações que o Covid nos trouxe para uma atualização da forma de ciência do operador do direito, do profissional do direito. E dessas interligações das profissões, né? Olha, o STF tá para ele fazer as decisões dele, ele tem que sambar lá, ele tem que criar uma tese, e ele tem usado pesquisas científicas. Ele tem citado, né, a gente. O legislativo também tem citado a gente, porque eles também, para criar um projeto, já está mais difícil com a democratização de informação, não é só colocar uma ideia lá. Eles precisam fundamentar, eles precisam da nossa pesquisa científica. Então, a gente tem espaço. Só que, e agora a gente está vendo, claro, que tem espaço nos três poderes que a gente precisa conhecer eles, construir pesquisa para que eles tenham argumentos, porque eles estão sem argumentos. Eles não conseguem fazer. Esse é o ponto da pesquisa hoje, assim. A gente tem espaço, pouco reconhecido financeiramente, precisamos dizer, né? Mas é uma construção, eu sinto que a nossa geração, ela tá pegando um bonde, sabe, Ju? A gente tá pegando a onda sendo montada.
Assim, os próximos anos vai ficar na crista da onda, assim, e aí a gente consegue ter mudanças. Eu sinto que a gente tá na curva. A gente tá na curva, né? Carol, foi um prazer imenso, né, receber você aqui. A gente pensa que não, mas já tá quase na hora aqui do Instagram. Foi grande, né? Assim, foi rápido. Eu conversei aqui. Como você falou, eu já queria desde já, né, te convidar para a gente conversar sobre temas os mais diversos, porque quando a gente fala de metodologia, eu fico aqui me coçando. Gente, eu vou falar para ela que para essa dificuldade que a gente tem em estabelecer metodologias tem trazido outras dificuldades, como, por exemplo, delimitar temas. Eu tenho visto uma dificuldade incrível, né, das pessoas nisso. Eu digo, não, mas eu vou me controlar, porque senão a gente vai entrar em outro tema que não é nosso de hoje. Mas aí fica a ideia, né, para uma próxima. Eu te agradeço imensamente, sou uma grande admiradora do seu trabalho. E depois vou pegar até informação sobre esse grupo de pesquisa aí que você falou da UNB, porque eu acho super necessário a gente estar em grupos de pesquisa e atualmente o meu grupo se desfez, né? Só te complementando rapidinho, você falou assim, vamos buscar metodologias em outras ciências, mas aí a metodologia não dá certo, né? Só uma curiosidade, um dia colocaram aqui no Instagram com essa democratização, inscrições abertas para o grupo de pesquisa sobre metodologia na área de ciências políticas. Uai, eu adoro ciências políticas, né? E sou carente em metodologias, né? Então vou. Gente, era grego aquele negócio, era russo, sabe? É um trem, assim, que tem variáveis, variantes, estatística e blá, blá. Eu me senti tão impotente diante daquelas informações que eu disse, não, deixa eu aprender primeiro o básico e depois eu vou mergulhar nessas coisas. Mas você colocou um ponto muito interessante, de fato. Não dá pra gente trazer de lá pra cá no seco. Assim, tem que ter toda uma adaptação, né? Bom, e vou parar que senão... a gente vai fazer agora. Por isso que eu falei exatamente. Que o início. A gente vai apanhar um pouco mais, mas daqui a uns 5 anos isso vai estar bem mais resolvido, né? Mas a gente está apanhando um pouco mais mesmo. Mas a live está aqui registrando esse momento da dificuldade, né? Do quanto a gente está se esforçando e convidando vocês a fazerem essas reflexões com a gente. Te agradeço muito. Eu tenho certeza que eu estou encerrando o ano com chave de ouro, porque essa é a última live da página, do ano, né? Eu digo, vou fechar o ano com a Carol. Então, fechei muitíssimo bem. Muito obrigada, tá? Sintam-se todos abraçados. Desejo boas festas para todo mundo. Somos todos já com um grande presente que é a vida, né? Acho que a gente aqui é privilegiado por ter chegado até aqui, tá? E a luta é para que a gente consiga manter mais e mais vidas por meio da pesquisa, por que não? Não é? Isso. Eu queria agradecer também o seu convite, é incrível. Eu falo muito, então às vezes você tem que me falar, porque eu tenho necessidade de dividir as minhas experiências, de dividir as perspectivas. Justamente porque o mundo foi muito difícil, né, para o pesquisador. Então, agora que eu posso, eu tento sempre dividir. Eu sempre vou estar disponível, eu também sou admiradora do seu trabalho. Sigam-nos, né, sigam Pesquisa Orientada, sigam Fale Carol. Sou né, estudiosa de metodologia da pesquisa, então a gente tem muito para contribuir uma para outra, assim como vocês têm para contribuir para nós. Então, muito obrigada. Nos mandem pergunta aí no direct, compartilhem essa live, nos sigam, porque a gente está tentando realmente dividir o que a gente já aprendeu apanhando, né? Então vamos facilitar a democratização realmente da informação. Se na minha época eu tivesse acesso a tanta gente assim, talvez eu não tivesse apanhado tanto. Então eu acho que a nossa ideia é exatamente facilitar o caminho para as outras pessoas, né? Exato. Tá aqui o caminho das pedras. Muito obrigada, Carol. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês. Feliz Natal, obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau.